Boa tarde. Convidamos todas e todos a tomarem seus lugares, pois retomaremos agora nossas atividades. A primeira palestra da tarde é Como anda a saúde mental dos trabalhadores? Convido ao palco nossa palestrante Mari Sandra Carlotto. Mari é psicóloga graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em gestão de recursos humanos, mestre em saúde coletiva pela Universidade Luterana do Brasil, doutora em psicologia social pela Universidade de Santiago de Compostela e pós-doutora pela Universidade de Valência. É professora do programa de pós-graduação em psicologia da Unicinos, coordenadora do grupo de pesquisa em psicologia da saúde ocupacional da Unicinos e membro de diversos outros grupos de pesquisa, tendo como principais temas estresse ocupacional, síndrome de burnout, assédio moral, adição ao trabalho, tecnoestresse, transtornos mentais relacionados ao trabalho e coping ocupacional. Passo a palavra a Mari Sandra Carlotto. Boa tarde a todos e a todas que nessa sexta-feira à tarde estão aqui, né, mantendo a audiência, né, para a gente falar de um tema, né, de um assunto tão importante que é saúde mental e trabalho. Então, eu gostaria de agradecer o convite também ao CRP e todas as entidades organizadoras do evento, que já está na sua terceira edição, mas já tem um impacto, né, regional, né, muito grande, e que nos deixa sempre muito honrados, né, de estar podendo dividir e conversar, né, sobre a saúde ocupacional, que, como já foi feito na apresentação, né, já venho me dedicando há bastante tempo. Tá? Então, muita alegria também em retornar a Caxias do Sul, né, retornar à cidade dos meus familiares. Sou de Farroupilha, sou vizinha aqui, né? Já estive na Universidade da Serra Gaúcha, falando sobre algumas questões semelhantes, né? Então, é sempre um prazer. Então, muito obrigada novamente pelo convite. Então, o tema, né, do evento é um tema muito instigante. E quando eu recebi o convite, já conhecia das outras edições, né? Sempre achei muito interessante a questão do como anda a saúde mental dos trabalhadores, né? Eu acho que essa pergunta, né, nos suscita uma série de respostas e todos aqui já devem estar pensando em algum tipo de resposta a partir da sua rede mais próxima, né? Ou de amigos, conhecidos, familiares, né? O quanto a temática trabalho e saúde vem sendo, né, uma questão de conversas informais, né, formais, né, de ensino de graduação, nas reuniões sindicais, né? Então, é algo assim que vem tomando uma proporção, claro, bastante diferenciada no momento atual, e que o professor João Inácio já fez todo o contexto, então eu vou diminuir um pouco essa parte, um contexto excelente, né? E tudo isso, então, para dizer como é difícil responder a essa questão, né? Então, a gente tem dedicado esforços em saúde ocupacional, né, para mapear determinados adoecimentos, fatores de risco, né, mas ainda por uma série de razões, né, do olhar sobre a saúde ocupacional, nós ainda temos, né, alguns números, né, pouco representativos, né, ou pelo menos tão representativos como a gente gostaria que eles estivessem. Então, a ideia é trazer uma série de... Agora, deixa eu ver se eu acerto o lado aqui. Foi? Tá. Então, essas duas grandes questões. Eu coloquei, então, além da primeira, que é do evento, a segunda, né? Para onde vai? Que esse é um dos grandes objetivos de todos os estudos, né, que a gente está fazendo. Geralmente, o que é? Como anda, né? É a situação atual, em termos de prevalência, fatores de risco, né, relacionados ao contexto de trabalho, e outra que perspectivas, quais são essas tendências, né, de crescimento, de recuo, de estagnação, né? Então, são respostas que a gente tem buscado
responder no nosso grupo de pesquisa, né, e com outros pesquisadores, né, da nossa rede de trabalho. Então, que contexto é esse, né? Quando a gente fala em trabalho, também, à medida que eu vou falando, todos vão visualizando o seu trabalho, ou esse colega, ou esse amigo, ou esse familiar, né, que vem desenvolvendo ações praticamente o quê? Num contexto de aceleração, né, um contexto de alta tecnologia, né, e um contexto de conhecimento, inovação, competição, né, de um mercado de trabalho, né, bastante incerto, né? Então, hoje daria para se dizer, se a gente tivesse que definir uma palavra, principalmente com as mudanças recentes, né, da legislação trabalhista, um momento de muita incerteza, né, para a gente poder dizer assim, como para onde vai essa saúde do trabalhador. Deu. Então, já foi falado hoje, né? Então, as palavras de ordem hoje que têm nos preocupado, né, e que têm feito com que o nosso grupo de pesquisa fizesse olhar para uma série de categorias profissionais, né? Nós temos uma tradição já com professores, né? Já trabalhamos com saúde ocupacional em bombeiros, atualmente estamos trabalhando, que tem as pessoas do grupo de pesquisa aqui, né, com caminhoneiros, né, então com uma série de ocupações, né, para tentar fazer esse levantamento. Mas hoje o que preocupa, né? E com as últimas notícias e que não são do ano passado, né? São dessa semana, né? Eu acho que as questões da precarização, da uberização, da pejotização, né? E essa semana, acho que o grande impacto, e quando eu estava preparando essa fala para vocês, é a questão, né, que agora parece que a gente já começa a visualizar melhor, né, o impacto da reforma trabalhista, né? A gente já está conseguindo ver a última notícia ontem, que chocou, né, as redes, e a demissão de 1.200 professores de uma universidade, né, para já contratar no sistema de rodízio, né, no sistema de cadastro e de rodízio. Então, até então, parece que algumas questões diziam respeito ao pessoal da lanchonete, do supermercado, né, algumas situações que parecia que não atingia, né, a essa massa crítica pensante, né, tão de perto, que, embora preocupada, ainda estava um pouco distante. E as coisas vêm cada vez mais, né, a água vem subindo, né, e vem dizendo, olha aqui, ó, está começando, né? Está começando. Então, tudo isso nos preocupa, porque se a saúde ocupacional, num sistema de legislação, de segurança ocupacional, que não era, como o professor também colocou, 100%. Nós não vamos dizer como era fantástico antes. A gente ainda estava trabalhando, estava tentando fazer uma série de pautas, de modificações. O pessoal do sindicato que está aqui sabe a dificuldade que é trabalhar a pauta saúde, né, dentro das organizações, ou mesmo via sindical. Então, a gente estava assim, ó, mas com muitos avanços, e que hoje a gente não tem muita noção do que isso vai ter, né? Um recuo, vai ter um agravamento, mas assim, ó, é preocupante. Então, esse é o contexto, como também já foi apresentado, é um contexto que é altamente estressante, e mais do que isso, é um estresse circular, é um estresse que se retroalimenta, né? Não é porque o estresse, como se sabe, muitas vezes tem momentos, algumas situações específicas, né? Mas que esse atual contexto está nos dizendo que essas questões vão e voltam, né, e não conseguem achar uma portinha aí de saída. Tá? Então, que processo é esse? Está tão pequenininha aí a letrinha, né? É um
um processo de saúde e adoecimento cujo pano de fundo é um pano político e econômico. Né? E mais do que nesse momento, a gente vê o impacto disso, né, para a saúde do trabalhador. E de um reforço social. E esse é um dos grandes problemas das patologias, né, contemporâneas relacionadas ao trabalho e aos estressores ocupacionais. Então, há um reforço social. Vocês devem conhecer também muito isso, né? Das pessoas se queixarem, dizerem que estão trabalhando muito, têm 2, 3 empregos, têm uma série de atividades, e isso, num contexto de pouco emprego, num contexto, né, de precarização, essa é um luxo. A pessoa está trabalhando tanto, né? Então, há um reforço, há um estímulo, né? E isso tudo vinculado ao quê? Essa naturalização e essa banalização dos estressores ocupacionais, porque ele é invisível. E essa é uma das grandes pautas de discussões que a gente tem nas patologias relacionadas ao estresse ocupacional, é esse caráter da invisibilidade, porque ele não aparece de uma hora para outra. Ele é um processo que vem ao longo do tempo, em algumas situações se cronifica. Né? E isso, sendo reforçado socialmente, como algumas patologias, como eu já vou abordar, né? Isso acaba criando o quê? Um quadro, né? Quadros, um ou mais quadros de agravamento muito mais acentuados. Que gera o quê? Subnotificação. Né? Geram um agravamento dos quadros psicopatológicos e uma dificuldade na obtenção de tratamentos e benefícios adequados. Porque muitos de vocês, ou talvez sempre eu recorro assim, a familiares ou a conhecidos, sabem da procura a serviços onde o estresse... é só o estresse, né? Isso aí deve ter sido decorrente do estresse, como se fosse algo menor, algo pouco importante. E quando ele se torna importante? Quando já há um agravamento de um quadro muito mais... Voltando. Tá? Então, o contexto esse, né, de estresse ocupacional, o que tem gerado? Uma série de adoecimentos, fenômenos psicossociais. Por que a gente chama fenômenos psicossociais? Porque os adoecimentos já existem, né? São quando eles já existem uma notificação em saúde, já uma possibilidade, né, de busca de tratamento de auxílio previdenciário através, né, da legislação específica. E os fenômenos psicossociais, né, são o que a gente observa de adoecimento que ainda não são reconhecidos pela legislação e, obviamente, pela área médica, pela área que faz esse diagnóstico, né, como adoecimento. E o que acontece? Isso vai gerar alguns quadros, por exemplo, a síndrome de burnout já é reconhecido como doença ocupacional, então já é possível afastamento, né? Todos os benefícios e intervenções necessárias. A síndrome de burnout já não. A síndrome de burnout já não. O tecnoestresse já não é. É algo novo que vem sendo, né, investigado e que vai, se espera, né, ao longo do tempo, ser pautado como um tipo de doença ocupacional. A dependência ao trabalho, né, que essa é uma das patologias de mais reforço social que existem dentro da saúde ocupacional. Né? Qual é a empresa, qual é o lugar que não gosta de um adito ao trabalho? Né? Então, e essa é uma dos maiores desafios, né, que a gente vem enfrentando no estudo ou em pautar esse adoecimento. O assédio moral, né, o assédio organizacional e, mais recentemente, que eu acho que é uma tendência a aumentar, é o assédio existencial. Então, o que tem gerado? Então, aquela pergunta inicial, para onde vai, onde estamos, né? Como é que está esse quadro todo? O que a gente vê hoje? Quadros de ansiedade relacionados à ansiedade e depressão.
tá? Seja na forma do que a gente chama de transtornos mentais comuns, que são transtornos menores, né, que não incapacitam ao trabalho, as pessoas, os trabalhadores estão, né, nos seus locais, desenvolvendo as suas funções, mas que é um dos maiores motivos de busca de serviço de atendimento, né, na área médica. E os quadros depressivos. Então, todas as questões que eu vou falar daqui para frente, o final deles, aquela invisibilidade que não é vista em termos de prevenção, ela termina o quê? Ganhando visibilidade num quadro de depressão, que tem diferentes níveis, né? E uma das formas também atualmente que a gente vem se debruçando, né, em termos de possível preditor, fator de risco de adoecimento, é a tendência ao abandono, que é a intenção de abandonar a profissão. Mas não abandona, né? Porque quando a pessoa ainda sai, troca de profissão, é algo que pode ser saudável, né? Ela vai para um outro contexto, vai buscar uma outra situação profissional. Mas nesses tempos de mercado restrito, a pessoa fica no local e passa o dia, as horas, né? Tem uma frequência de pensamento em largar tudo e abandonar o trabalho, né? E que isso é muito prejudicial em termos de produtividade e desempenho organizacional, assim como, né, para a saúde mental. É alguém que não está utilizando o trabalho dentro do que a gente sabe que ele deve proporcionar: enriquecimento, satisfação, bem-estar, né? E aí, hoje, principalmente algumas categorias profissionais, isso já é muito preocupante, não é só no Brasil, no mundo, né? Por exemplo, a de professores. O pensamento em abandonar a profissão e não ingressar, a baixa procura de profissionais pela área do magistério, educação básica, infantil, é muito grande. E isso, a médio e longo prazo, é um problema importante. Tá? Então, e isso a gente também tem que levar em conta, né? E eu acho que foi um avanço, né? Os transtornos mentais e comportamentais, por um tempo, não eram considerados como causa de adoecimento, né? Como motivo, né? Porque sempre tem a questão ideológica: já ter um emprego já é suficiente, está reclamando do quê, né? Se tem trabalho, se recebe em dia, o próprio trabalhador não reconhecia ele como uma instância, né, de adoecimento. E a gente já teve vários encontros ou pesquisas, ou mesmo na minha prática profissional, de a gente perguntar como é que a pessoa estava se sentindo no trabalho, e as pessoas ficavam assim impressionadas. Como assim? Se eu tenho um trabalho, eu recebo em dia, tá bom, né? Eu não tenho nenhum outro motivo para não ser feliz. E depois, claro, com o avanço, com a maior pauta, né, da psicologia, da saúde coletiva, de uma série de áreas, né, para dar maior visibilidade para o adoecimento decorrente do trabalho, começou a haver o quê? Uma maior notificação, e que hoje, né, os transtornos mentais e comportamentais já são a terceira maior causa de afastamento dos trabalhadores brasileiros, né? E isso o que a gente vê? Então, faz parte de toda uma transição epidemiológica. O que foi no passado? Qual era a maior preocupação? Quais eram as maiores políticas voltadas para o trabalhador? Acidentes de trabalho, né? Aqueles que eram visíveis, né? Onde tinha algo, um ombro, uma queda, né? Um problema muscular, um problema de coluna, que é um dos de maior prevalência, né? E isso era notificado. Mas os transtornos mentais, pela dificuldade de diagnóstico, de estabelecimento de nexo causal, ia sendo colocado aonde? Lá na depressão, né? Lá em outros quadros que não marcavam essa relação com o trabalho. Então, isso foi um grande avanço, né, com várias... O pessoal do Sereste, sabe,
tem isso bem claro, né, a questão de toda a notificação, o avanço que se teve, né, na rede de atenção ao trabalhador nos últimos anos. Então, e a Organização Mundial da Saúde alerta que esse vai ser um dos maiores problemas, né? E não alerta, não é de agora, né? Mas fala muito do problema, né? Dos transtornos de ansiedade, de depressão relacionados ao trabalho. A Associação Americana de Psicologia, no final de 99, o último grande congresso do século, disse a psicologia, né? E, obviamente, a saúde mental tem que se preocupar com o trabalho. Que muitas das questões afetivo-relacionais, o que a psicologia, né, já se dedicava tradicionalmente há muito tempo, teria que ter um olhar diferenciado para o trabalho, seja pela falta, seja pelo excesso. Né? Então, que já existia todo esse contexto que o professor hoje estava falando, né, e que ia gerar o quê? Né? Determinados locais, tipos de trabalho e que teriam, né, sobrariam no mercado, seriam descartáveis, e outros seriam sobrecarregados. E que esse seria o grande desafio da psicologia, né, para o próximo milênio. Então, um estudo recente, né, feito sobre afastamento do trabalho por transtornos mentais e estressores psicossociais, feito em São Paulo, que é uma das cidades, né, quando avalia conjuntamente no Brasil, uma das cidades de maior índice de depressão. Mas esse foi feito especificamente em cima dos diagnósticos, né, e vejam lá, 40,4% de episódios depressivos, seguido por 19,8% de reações ao estresse, e somando todos ali, olham um elevado percentual de causas de afastamento. Né? Então, é assustador, por um lado, pelos altos percentuais, mas também é interessante, por outro, porque já vêm sendo, né, olhados como motivos de afastamento. Dentro dessas patologias, há muitas, tá? Mas o que é possível preparar hoje dentro desse horário, né? Eu selecionei algumas questões que as que a gente vem, não só nós, o nosso grupo de pesquisa, né? Mas em termos internacionais, vem se dedicando mais a essas questões. Então, é a dependência ao trabalho, que eu já falei, o tecnoestresse, o assédio moral, transtornos mentais comuns e as já legisladas, né, que é a síndrome de burnout, transtornos relacionados ao trabalho e depressão. Então, estresse ocupacional. Então, sempre é interessante, porque a gente acaba também falando e naturalizando, né, a questão do estresse, o quê? Né? É impossível hoje não ter algum tipo de trabalho que não tenha alguma carga, algum fator estressante. Né? Só que isso tem que ter bem claro, né? Vai depender muito da pessoa, do cargo, da percepção que esse sujeito tem e da forma como ele pode lidar com ela. E isso também, sempre retomando esse momento, e está cada mais difícil, porque num contexto de segurança ocupacional, lidar com estressores é uma perspectiva. Nesse contexto atual, que amanhã pode vir uma outra coisa, né? Pode vir uma outra notícia, uma outra situação de trabalho, né? Que vem o quê? Deixando, né, as pessoas num clima de muita insegurança. E como é que tu vai lidar com algo que a gente ainda não sabe direito o que veio e quais são as repercussões? E, então, os transtornos mentais comuns, já abordei um pouco antes, né? Então, são sintomas relacionados à insônia, fadiga, irritabilidade, dificuldade de memorização, dificuldade de concentração e queixas somáticas. Né? Então, e esse é hoje um dos que eu avalio como um dos problemas de saúde ocupacional mais graves, porque as pessoas estão trabalhando. A gente tem encontrado 40% em determinadas categorias profissionais de pessoas trabalhando com esses sintomas. E que
Qual é onde isso mais aparece? Um atestado médico, uma saída, uma dor de barriga, um problema, né, muscular, né, aquele comportamento queixoso. Né? Mas por que isso é importante? Porque ele é um dos preditores dos adoecimentos mais graves. E que temo, e acho que em muitas situações já está acontecendo, sendo naturalizado. Esses tempos eu tive um problema muscular, e aí eu tive que ir ao médico. E aí mas aí eu tomei uma injeção aí, e aí o médico me perguntou se eu queria atestado. Eu disse que não, eu perguntei se podia voltar a trabalhar com aquela medicação. E aí ele disse: no que tu trabalha? Eu disse: professor, não, vou te dar um atestado. Né? Então, assim, então, a área médica já vai oferecendo, né, porque já tem. Eu perguntei para o médico, né, mas por que isso? Não, porque professor, meu Deus, vem muito aqui pedindo atestado. Então, para a lógica dele, é que eu ia querer um atestado. Né? Eu disse: não, é que dependendo da situação, se a gente não vai trabalhar naquele dia, só com mula tem que dar conta disso depois. Né? Mas, então, é um problema muito sério e é onde quem está em local de trabalho sabe da eterna reclamação dos empresários da área de recursos humanos, muito atestado, muito pedido para médico, né? Esses atestados de pequeno, de curto prazo. Então, provavelmente, fazendo um levantamento, aí está o adoecimento, sendo que o quê, né? São relacionados a estressores, né? Estão relacionados a estressores ocupacionais. Então, tem um alto impacto socioeconômico, muitos dias de trabalhos perdidos, diminuição da produtividade e qualidade, aumento da demanda em serviços de saúde, e é isso que eu falei, potencial de afastamento de longo prazo. Tá, então, a seguinte, que hoje também está sendo muito pautada e que aparentemente parece ser um adoecimento ocupacional do professor, porque quem tem pautado muito isso na mídia, no sindicato, né, tanto do sistema público como do privado, é o sindicato de professores. Mas não é só. Né? Então, é um tipo de doença ocupacional, já prevista na legislação, né, que decorre de estressores crônicos relacionados ao trabalho, né, e que acomete principalmente trabalhadores que têm um intenso contato, frequente contato com determinada clientela. Né? E o que então se vê aqui? Né? Um contexto de excessiva pressão, conflitos, poucas recompensas emocionais e pouco reconhecimento. Então, estão vendo o processo insidioso, lento, ninguém desenvolve uma síndrome de burnout. Assim, aconteceu determinado episódio, agora eu tenho síndrome de burnout. Então, é um processo que leva anos ou décadas, tem um surgimento paulatino, progressivo, que se desenvolve de forma muito silenciosa, né? E ele não é percebido em suas fases iniciais. A pessoa acha que é um estresse, que vai passar, que vai vir as férias, vai vir um final de semana, né? Relaxante, ou algum feriadão prolongado, né? E que isso vá repor as suas energias, o que acaba não acontecendo. Então, a pessoa se sente exausta emocionalmente, passa a se afastar da sua clientela e passa a desenvolver pensamentos de não realização, de baixa realização profissional ao trabalho. E, logo na sequência, 2 caminhos. Tendência a abandonar a profissão, né? Não estou realizada, vou tentar mudar. Né? E, não conseguindo isso, fica no local de trabalho, gerando mais tensão, mais desgaste, né? E retroalimentando essa situação. Né? E também, então, no nosso dia a dia, né? O que a gente observa, né? De algumas relações, né? Que até como o cliente nos incomoda, né?
A gente vai no atendimento, a pessoa está indiferente, a pessoa, né, não nos atende bem, né? As pessoas, então, muitas vezes podem estarem, né? Porque podem estar acometidas de síndrome de burnout, porque também a gente já está tendo uma prevalência assim, ó, bem importante, né? E aí, uma das coisas também que a gente pensa muito, né, é o papel desse cliente, né? Que é essa relação que se estabelece com o cliente, e muitas vezes, né, esse cliente, somos nós, né, e o quanto a gente também não contribui, né, para a atenção nessas relações. Então, aí já é, né, categorizada desde 99, mas isso é um avanço, sim, mas os médicos, de uma maneira geral, sabem fazer esse diagnóstico? Não. Se a gente vai fazer estudos de prevalência de afastamento em qualquer categoria profissional por síndrome de burnout, provavelmente vai chegar a números próximos a zero. Ou acima, um pouco acima de zero. Por quê? Mas vai haver depressão, a prevalência é enorme. Por quê? Só foram diagnosticados lá no final do processo. Então, problemas, né? Organizacionais, insatisfação no trabalho, redução da capacidade de tomada de decisões, absenteísmo, rotatividade, o desligamento psicológico, que é essa tendência ao abandono que eu falei antes, né? A pessoa está no trabalho, mas não está mais. Ela está lá fazendo tempo para aposentadoria, ou até o mercado, né, abrir, ou ter alguma outra oportunidade, né? E por questões do quê? Que até hoje de manhã foi falado, que eu até ia abordar também. Por questões de sobrevivência. Cada vez mais, por muito tempo, a gente tentou mostrar para os trabalhadores que a sobrevivência era importante, o salário era importante, mas tinham outros fatores que ele tinha que absorver, que ele tinha que construir no seu trabalho para ter saúde, felicidade, né? E hoje parece que o nosso discurso, cada vez mais, e esse é o meu medo com essa tendência toda, é cair no argumento: eu preciso trabalhar, eu preciso sobreviver. Os supermercados já estão pagando menos de um salário mínimo. Estão pagando por hora. No Rio de Janeiro também já começou toda uma convocação de trabalhadores por metade do salário mínimo. E aí nós vamos trabalhar saúde mental com eles, nós vamos trabalhar na prevenção de riscos, estressores. Então, a minha preocupação é que se volte àquela ideia do eu preciso trabalhar, eu faço qualquer coisa, não me importa. Se eu tenho emprego e ganho no final do mês, que são coisas ótimas, é tudo que se quer, né? Mas a gente vinha trabalhando o quê? Para isso ser fundamental e que teriam outras coisas, né, além disso, em termos de saúde ocupacional. Então, comprometimento de comportamentos, né, saudáveis, comprometimento das relações sociais, ansiedade e depressão. E a depressão sempre volta lá, né, como o final de um ciclo. A dependência ao trabalho, também, que é outro fenômeno psicossocial muito difícil de se trabalhar, né, que é caracterizado pelo trabalho excessivo e trabalho compulsivo. Então, não é só trabalhar muito, isso hoje também, né, é uma questão assim que, nesse novo ciclo do 24/7, né, que é o 24 horas por dia, 7 dias da semana, é comum em muitas categorias profissionais, algumas mais, outras menos, né? Mas o quanto esse trabalho é excessivo, por uma série de outras razões, né, não tem levado a esse trabalho compulsivo. E aí as pessoas levam o trabalho para casa exageradamente, há um retrabalho, as pessoas criam, né, situações de trabalho além do que é solicitado, não é uma demanda da empresa, mas a minha empresa, o meu local exige. Não é bem isso, né? É algo que muitas vezes, depois de atendida essa demanda, o trabalhador já não consegue mais interromper, né? E é comum, então, né, não conseguir gozar férias. Aí ele tem férias, mas ele não consegue se desligar do trabalho. Quem não conhece uma pessoa que vai lá escondidinha, leva
leva o computador lá no seu período de férias e diz para a esposa, para a família, não, só vou ver um e-mail rapidinho. E fica trabalhando. Né? Então, é um desejo incontrolável de seguir trabalhando. E isso o que está preocupando também a área médica? Tem algumas categorias de maior risco. Né? Que as pessoas, o presentismo, as pessoas vão trabalhar doente, porque o trabalho é o valor maior. Né? Ele se identifica com o trabalho. Se ele não trabalha, a autoestima dele baixa. Tem uma série de questões relacionadas a esse sucesso no trabalho. Né? E aí ele acaba comprometendo, né, várias questões, inclusive adoecimentos, negando, escondendo, omitindo, até chegar o quê? A quadros mais graves. Né? E claro que também com medo de ser demitido, porque estar sem trabalho é uma das questões mais graves para esse tipo de profissional com esse adoecimento. Então, alta centralidade, alta vitalidade de energia, hábitos de trabalho que excedem o prescrito, pessoas muito controladoras, não conseguem delegar, pessoas que priorizam o trabalho e não as relações interpessoais, tá? E a autoestima muito relacionada com o trabalho. E estão vendo que nenhuma das patologias ou dos adoecimentos ocupacionais, eles se encerram em si. Né? Estão vendo que daqui pode sair um assediador moral? Pode ter um perfil de quem pode assediar moralmente? Então várias coisas. Daqui pode ter, pelas tensões nas relações, uma síndrome de burnout. Então, são essas coisas todas, né, que ficam circulando. Não é quem, né, tem uma situação X, não vai ter a Y. Isso tudo acaba circulando e gerando, né, problemas maiores. Tá? Outra, que também, sempre que eu falo, as pessoas ficam, mas isso é muito novo. Né? É muito novo porque as tecnologias, o jeito que estão, né, invadindo a questão, os contextos de trabalho, também são novos. Né? Mas esse tema é muito pouco falado ainda aqui no Brasil, mas no mundo já é uma preocupação enorme. Né? Então, o tecnoestresse é um estado psicológico negativo relacionado ao uso de tecnologias de informação e comunicação. E que, né, tem um lado muito positivo, hoje também, como a gente viu de manhã, assim, tem coisas que a gente não questiona, elas estão aí, elas existem, né? Mas parece que dentro de todo o processo que vai até uma ponta, a gente tem que saber lidar melhor com elas, né? Porque acabam, né, também indo, né, para um lugar chamado adoecimento. Né? Por quê? Ela tem, no começo, esse alto nível de ativação é muito prazeroso, né? Mas, à medida que a patologia vai se instalando, que o adoecimento vai se instalando, isso vai gerando outros adoecimentos. Então, é uma sensação de ansiedade, fadiga, descrença quanto ao uso de tecnologias e um sentimento de ineficácia para lidar com os computadores. Né? Sendo que, né, a tecnoansiedade é uma também já bastante naturalizada, né, que é o tá sempre, né, a tecnoansiedade, que está sempre, né, relacionado a pensamentos negativos sobre a própria capacidade, né, para lidar com elas. Né? Tecnofadiga, sentimento de cansaço, esgotamento mental e cognitivo devido ao uso de TIC. E essa é uma dos que mais tem sido frequente, a queixas, né? As queixas dentro das organizações, que é a tecnofadiga. Por quê? O que há algum tempo as tecnologias serviam para o trabalhador desenvolver seu trabalho, com os smartphones se somou um outro uso de tecnologia no trabalho. Qualquer pessoa, amigo de vocês, colegas, que mandar um WhatsApp no trabalho, ele vai responder. De vez em quando, a pessoa está no trabalho e ela curte alguma coisa que alguém botou no Facebook. Então, ela está lá com a tecnologia no trabalho, está com as tecnologias pessoais e está o quê? Sempre sendo bombardeado por algo novo.
um novo programa, uma nova tecnologia, o que a gente vê hoje, um novo celular, alguma coisa que consegue ser sempre que mais rápido e que mantém a pessoa ligada 24/7, 24 por dia, 7 horas. Então, há não muito tempo, diz assim, dos itens para investigar a tecnoestresse é se a pessoa acordava de manhã e mexia no celular, se ela ligava o celular, se ela via e-mails. Hoje, se a gente fizer essa pergunta, praticamente vai ser mais de 90%. Então, isso tudo, né, vem gerando o quê? Uma fadiga mental, uma sobrecarga, né, mental, cognitiva, e que acaba o quê? Também, né, se expressando em outros sintomas psicossomáticos. Então, tecnoadição e a tecnofobia, né? Porque também de um extremo muitas vezes vai a outro, né? O que já diminuiu, mas por um bom tempo, né? Já houve, ela já foi maior, mas hoje retorna. Retorna. Por exaustão de tecnologia, tem trabalhadores que desenvolvem uma espécie de estresse pós-traumático ao uso de tecnologia, né? Então, está se tentando mapear, mas realmente é um tema bastante novo ainda. Não sei se alguém lembra, também a gente teve muito problema, e ainda tem, o ensino à distância. Tem muitas pessoas que não fazem porque não querem aprender tecnologia, não dominam, têm receio, têm medo, né? Acho que não vão passar, não vão ser aprovadas, né? A impessoalidade, então, tudo está muito relacionado também a essas questões do tecnoestresse. O assédio moral, tá, que acho que é bem conhecido, também já é um tema bastante falado, né? E que essa semana também, acho que foi essa semana, que ganhou, né, uma visibilidade maior, né, com a determinação da médica do trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina de determinar como acidente de trabalho a morte do reitor, o suicídio do reitor, que foi um suicídio decorrente de assédio moral, né? Então, isso gerou toda uma implicação um pouco diferenciada, né, para essa consequência grave, né, que foi o quê? Não estou falando lá de novo na depressão, a depressão que gerou, né, um suicídio, e ela estabeleceu como nexo causal e fez a notificação como acidente de trabalho. Então, que é toda a conduta abusiva. Então, hoje, como tudo que é novo, as pessoas também costumam, às vezes, um pouco exagerar, né? Qualquer situação, né? É assédio moral, né? Então, tem que se ver bem isso, para a gente também não cair lá no outro extremo, né? De transformar as relações de trabalho numa situação muito tensa, onde, né, as pessoas não consigam se relacionar com uma certa espontaneidade. Então, a ideia aqui é que tem uma série de características, né, e que diferenciam muito bem, né, o assédio moral, que é direcionado a uma pessoa, que eu acho que também já teve um avanço pela divulgação, já teve um avanço pelas várias formas de treinamento, né, de sensibilização de gestores frente ao assédio. Os sindicatos assumiram muito essa pauta junto às empresas, né, mas o organizacional me parece que está voltando, já não era muito bem resolvido, né, e acho que a tendência, né, dentro daquela questão para onde vamos, eu acho que nós vamos para uma situação bem complicada, né, de possibilidade de que esse assédio organizacional seja legitimado, né, pelo desligamento e pelo tipo de trabalho, né, dentro dessa nova modalidade de trabalho intermitente. Então, continua mais ou menos a tendência, né, de ser mais vinculado à hierarquia, menor, né, de chefias e colegas, e esse percentual menor também de subordinados. Tá?
E esse que eu acho que é para a gente encerrar e depois poder, né, conversando, que é também uma questão mais recente, que já desde o ano passado já vinha me chamando a atenção, né, e que também está ganhando uma visibilidade maior nesse contexto, não só nesse, mas eu acho que ele iniciou o assédio existencial, o dano existencial, né, que é toda conduta que tem por finalidade atingir um projeto de vida do empregado ou sua convivência familiar e social, causando-lhe prejuízo pessoal ou desenvolvimento, né? Que também é algo que é banalizado um pouco, né? Ou então como se sempre essas ações fossem temporárias, né? Mas hoje, então, está ganhando, né, uma visibilidade maior, essa captura existencial, que começou com as trabalhadoras domésticas. Como é que delimita o tempo de vida delas? Como é que faz com que essa trabalhadora consiga implementar, né, seus projetos independentes da família, né, do contexto de trabalho, e que ela consiga resolver melhor essas questões, né? Então, isso vem ser discutido. E depois passou para outra categoria profissional muito importante, que é das tecnologias de comunicação e informação, tá? Que as pessoas podem estar à disposição, né, o tempo todo, e que, obviamente, no momento onde isso interfere na vida pessoal, vida privada, o trabalhador sabe que custos ele vai ter, né? Então, ele acaba abrindo mão de questões importantes, seus projetos de vida, projetos pessoais, em torno do trabalho. E hoje a jurisprudência já há, né, questões legais, jurídicas, sobre isso. Mas a psicologia, a saúde mental ainda não se debruçou muito sobre esse tema, né? Então, provavelmente é um projeto futuro, né? A gente vem estudando muito relação trabalho-família, né? Alguns outros pontos mais periféricos, mas esse é algo um pouco maior, né? Então, são essas questões que acabam o quê, né? Muitas vezes a gente tem toda uma preocupação em termos da saúde ocupacional, e um dos nossos grandes questionamentos é o trabalhador, o quanto ele está sensibilizado, o quanto ele quer falar, ouvir, né? E buscar, né, algumas soluções ali para esse contexto prejudicial. Hoje de manhã alguém está... Quanto tempo eu tenho ainda? Já está? Hoje de manhã mesmo, acho que a partir de uma colocação ali, eu fiquei pensando, né? Eu acho que quem acompanha aí Facebook, notícias, comentários, e aí às vezes a gente vê, né? Tem muita gente a favor, né, dessa situação mais precarizada, desse trabalho todo, porque tem todo o quê? Uma influência midiática que vende uma ideia de que isso é melhor, e de que bota um número de desemprego altíssimo, mostra que esse tipo de reforma vai gerar mais emprego, e as pessoas acabam, né? Então, essa falta de mobilização que às vezes a gente vê, que o Brasil tudo transforma em muita piada, fica tudo muito engraçado, botaram como é que é aquela medicação na água, como é que diz? Qual? Ritalina na água, o pessoal está muito passivo, né? Porque se a gente lida com uma contra-informação, e também na saúde do trabalhador, muito importante. No momento que nós voltar para aquela concepção interior de ter um emprego, conseguir pagar minhas contas, receber em dia, é o ideal, o único objetivo do trabalhador, nós vamos voltar, provavelmente, a ter prevalências de adoecimento, né, muito maiores, né? Então, assim, não quero ser pessimista, mas acho que a gente tem que cuidar, né, para esses retrocessos, e que para essa ideia, né, de toda essa lógica que é vendida, né, em termos de avanços para o trabalhador, possam ser avanços muito objetivos, né, mas
não na sua subjetividade, na sua capacidade de responder a essa demanda, né? Agora também eu vi um trabalho de 12 horas, contratação por R$ 4 e não sei a que hora, 12 horas. Então, a gente sabe que as pessoas precisam de um tempo para se recuperar, né? Mas, assim, a lógica, a pauta que é não. Então, e isso é um outro problema, que eu acho que a ciência, a academia, nós, de uma maneira geral, e eu vejo que tem mais pessoas envolvidas nisso, nunca trabalhamos muito junto, né? De quem define algumas políticas, né? Por exemplo, essa da 1 hora de almoço, essa carga horária, isso já está em vários países, já está comprovadíssimo, prejuízo cognitivo, risco de acidentes, uma série de questões. Então, e que agora é vendido como que bom, é melhor porque a pessoa pode ir mais cedo para casa, né? Ela pode fazer só meia hora de almoço e ela pode ir mais cedo para casa. Isso é muito bom. Na Espanha, a Espanha fez isso, só que ela fez jornada de 6 horas. Depois ela podia ir mais cedo para casa, ela podia ir viver. Então, tem várias experiências positivas, né, de sucesso, trabalhando com uma carga horária menor, né, que possibilita uma inserção de mais trabalhadores no mercado e uma possibilidade, né, de vida mais qualificada. Ah, mas ela é na Dinamarca, não interessa onde é, né? Também é na Espanha e também tem em outras empresas. Eu acho as poucas que têm conseguido sucesso, maior produtividade, menor acidente de trabalho, menor número de atestados. Eu acho que a gente tinha que, né, se pautar por aí, né, e não fazer uma pauta do trabalhador baseado no salário e emprego, sobrevivência. Então, era isso. Então, assim, já se fez muito, né? E agora a gente também está na expectativa e está juntando energias, né, possíveis. O semestre que vem tem um grande congresso de psicologia organizacional do trabalho. A gente está juntando muitos esforços para não perder o que se conquistou, né? E para avançar, mesmo nesse cenário de dificuldade, tentar sensibilizar o trabalhador, que os sindicatos já fazem isso de uma maneira fantástica, né? Mas tentar seguir, né, nesse trabalho. Tem uma última aqui. Gente, eu acho que tem problema de pilha também, não? Ah, como assim? Está pensando aqui, ó. Ah, tá. Ó. Tá, então, eu até ia botar um fundo cor-de-rosa aqui, né? Para a gente ficar assim, naquele sonho, né? Mas dentro do que se pode fazer, de uma maneira geral e bem breve, ainda é, né, sentar gestores e trabalhadores, tentar conversar e desenvolver realmente uma parceria para essas ações. Acho que tem muitos, né, um grande número de empresas interessadas nisso, né? E que agora nós vamos ver realmente, né? Eu já sei de empresas que não vão aderir a várias modalidades que estão postas, porque sabem os prejuízos que isso podem ter, né, para os trabalhadores, para o produto, enfim, né? E a gente tem que ter, então, tentar reduzir, a gente nunca trabalha com a ideia de eliminar, mas reduzir fatores de risco, né? E qualificar trabalhadores com melhores recursos, né, para enfrentar essas situações, né, que algumas são cíclicas, outras são mais permanentes, né, e que possam resistir, né, a uma série de questões dentro desse contexto que a gente, política e economicamente, vive. Então, assim, eu queria agradecer, né, a audiência de você, desejar muita saúde mental e trabalho, e nos colocar à disposição, não só a mim, mas tem um grupo grande na Unicinos, né, que vem desenvolvendo uma série de trabalhos, praticamente com todos esses temas, né, que eu apresentei para vocês, né, e deixo meu e-mail de contato, então, se vocês quiserem escrever, ou para manter ou tirar dúvidas, ou até quiserem esse material, posso passar. Obrigada.